Então, na nossa aula de hoje, da disciplina de Gestão Integrada do Ambiente, eu vou falar com vocês um pouco sobre a parte de segurança no trabalho, certo? Mais uma vez, eu abordei alguns tópicos relacionados com isso, certo? Se vocês forem buscar na literatura, olhar mesmo no livro, vocês vão ver que essa parte, né, ela é bem maior, ela trata de mais partes até do que o que eu vou falar para vocês aqui. Eu selecionei algumas que eu achei que seria interessante de abordar e que embasaria vocês na atividade que eu tenho para propor também. Então, essa parte de segurança do trabalho ela vai se basear muito em trazer alguns conceitos, alguns fatores relacionados ali com possíveis acidentes, explicar o que seria ali erros, violações, né, o que pode levar a causar os acidentes, né, os modelos, teorias que são aplicados hoje em dia para propor uma forma de estudar e entender esses erros e esses acidentes. Então, essa parte da aula de hoje, sobre segurança do trabalho, é meio que sobre isso, né? E, mais uma vez, né, eu utilizei o livro de ergonomia, projeto de produção, no capítulo 15. Né? Então, esses slides que eu produzi aqui são meio que um resumo ali, uma apresentação dessa parte desses conceitos. Certo? Quando a gente fala de segurança do trabalho, né, esse é um assunto que tem uma grande importância, não só, né, para a empresa, porque a empresa ali, né, se preocupa com aquele ambiente, se preocupa com o trabalhador, mas também com a sociedade em geral. Né? Sempre quando ocorre um acidente, o trabalhador for acidentado, né, a sociedade vai sofrer, vai ter sofrimento pessoal, vai ter sofrimento para a família, vai provocar despesas também ali para o sistema de saúde. Então, é algo, né, a segurança no trabalho é algo importante, né, não apenas para em virtude da empresa, né, mas também porque engloba várias outras coisas. Né? E ao analisar os acidentes, né, por conta das análises que são feitas, que existem já, muito já se conhece sobre possíveis falhas mecânicas, falhas materiais, também muitos já se conhece sobre a falha humana, que pode acabar influenciando, né? Muitos acidentes podem ser causados por isso. Né? E a ergonomia ela tem servido muito para estudar, né, toda a relação, toda a interação entre os humanos, as máquinas, o ambiente, para poder descobrir, analisar, corrigir e prevenir falhas, né, prevenir também ou minimizar a ocorrência de acidentes. Né? A ideia é sempre essa, né? Você tentar, quando a gente fala dessa relação entre segurança de trabalho e ergonomia, você tentar entender todo o ambiente ali para você reduzir possíveis acidentes que possam acontecer. E dentro desses acidentes, né, uma coisa importante de a gente tratar seria a questão do erro humano. Né? O que é um erro? É uma falha, né, algo que foi produzido ali, que foi sem querer, né, que tem esse resultado indesejável, que tem uma consequência indesejável, quer dizer, né, vai contribuir para produzir uma consequência indesejável. E a, a forma de se abordar esse erro, né, ela tem sofrido mudanças e existem modelos, como eu disse, eu vou tratar com vocês de alguns modelos relacionados com isso, que permitem analisar melhor para tentar entender o que aconteceu. Né? Então, por exemplo, alguns modelos vão ter um foco ali em analisar a questão da estrutura organizacional, a questão das características do trabalhador, a questão de como se procedeu aquele, aquele trabalho, como funciona aquela atividade, o que pode ter acontecido. Então, as formas ali de você abordar esse erro humano e entender como e por que ele acontece tem sido alterado ao longo do tempo. Né? E muitos acidentes eles costumam ser atribuídos realmente a erros humanos, né? Ou ao fator humano. E geralmente, né, falhas ali relacionadas, por exemplo, com desatenção, com negligência, né, muitos erros humanos aí, no caso, não são erros, né, vão ser as violações, que é quando a pessoa ela meio que age da forma errada ali por algum motivo. Entretanto, não é tão simples você definir o porquê e o que aconteceu, né, principalmente quando ele envolve alguns fatores humanos. E o erro humano, né, vai ser um ato aí involuntário, como eu disse, que vai se desviar sem querer
do que é o padrão normal, né? E acaba que vai gerar uma consequência em virtude desse desvio de padrão normal, né? O resultado vai ser diferente do pretendido e ele ocorre muitas vezes, ele pode acontecer por conta de uma variabilidade natural do comportamento, né? Variabilidades ali que vão estar relacionadas com os domínios de percepção, de processamento humanos, tomadas de decisão erradas, né? E isso é algo que acontece, né? O ser humano ele é suscetível à falha, né? Por exemplo, muitas vezes quando a gente fala disso, né, de falha humana relacionada com acidente, a gente ouve de acidentes grandes, por exemplo, acidentes relacionados com vazamentos em alguma empresa, acidentes relacionados com aviação, né? Então vamos supor, eu já até usei esse exemplo, né? O pessoal que, que comanda os voos lá, né? Os que ficam monitorando os voos. Aquele pessoal, eles têm, né, que processar uma grande quantidade de informações, eles têm que tomar decisões rápidas. Então, um erro ali, né, pode acontecer em virtude de alguns fatores, né, de algo que possa acontecer com ele. Vai ver ele está trabalhando há muito tempo, vai ver ele percebeu, né, de uma forma errada alguma informação que estava aparecendo ali, e isso acontece em qualquer função, né? E para cada tipo de tarefa, vai existir uma determinada faixa de variação que é considerada aceitável, né? Que está dentro do limite de segurança. Né? Com relação a isso, por exemplo, algumas máquinas elas aceitam alguns erros sem que isso ocasione um acidente. E isso é previsto, né, até dentro, né, de enquanto aquela máquina está sendo projetada, então isso é uma forma já de evitar erros. E quando elas ultrapassam certos limites, aí elas já são consideradas, né, já podem ser consideradas anormalidades ali e que aumentam os riscos de acidentes. Né? E essas variações normais do comportamento humano podem ser causadas ali por fatores, né, por fatores diferentes do organismo, fatores internos, fatores externos também, e muitas vezes é difícil você estabelecer uma correlação, né? Por exemplo, você, né, entender ali que a causa de um acidente, né, foi, foi por um motivo, por outro, foi por uma união dos dois, dependendo, é difícil de fazer essa avaliação. E com relação aos erros, aos tipos de erros humanos. Então vão existir muitos tipos de erros humanos, né? Tem classificações diversificadas para tratar disso, para tratar dos tipos de erros humanos ali. E uma dessas classificações é essa do Wickens, que relaciona com o nível de atuação do sistema humano. Né? E ele divide aí em três tipos de erros humanos aí, que é o erros de percepção, erros de decisão e erros de ação. Então, os de percepção, né, iam estar relacionados, iam ocorrer por conta dos órgãos sensoriais, a falha de percepção de um sinal, de identificar corretamente uma informação. Então, imagina o seguinte, né, um operador de um determinado maquinário, ele, ao observar, né, aquele maquinário, observar as informações que aquilo está trazendo para ele, ele enxerga, né, de uma forma errada o que está ali na tela, né? Vamos supor que ele não consegue perceber um número como deveria ser percebido, né? Tem uma falha ali nesses órgãos sensoriais e isso ocasionaria um erro de percepção. Isso é algo que pode acontecer. Os erros de decisão, então, que vão ser aqueles relacionados com o processamento das informações, com você erros de lógica, avaliações incorretas, escolher alternativas erradas, né? Isso também pode acontecer, desde pessoas mais experientes ou menos experientes em funções, elas podem tomar decisões erradas ali durante o processo, né, de trabalho, de atividade, e isso também é algo que acontece, né, e pode ser também influenciado por outros fatores, né, por fatores, por exemplo, ali, sonolência, fadiga e outros fatores podem acabar influenciando esses erros de decisão. E os erros de ação, né, que são aqueles que dependem dos sistemas musculares, da ação muscular, esses erros de ação aí vão estar relacionados, por exemplo, com movimentos incorretos, posicionamentos errados, trocas de controle, força exagerada. Então, esse também seria um tipo de erro que acontece ali. Né? Nesse caso, vamos supor, é muito comum estar relacionado com alguém que pratica alguma atividade mais manual
e que na hora de fazer uma determinada dessas atividades, né, carregar um peso, passar uma coisa de um lado para o outro, ela acaba errando ali na forma com que ela deve ter aquele movimento, fazer aquela postura. Então, isso também, né, é algo que ocasiona e pode ocasionar um erro e pode levar a um possível acidente. Né? Então, aqui na imagem do lado, ó, é só ele exemplificando esses erros também. Né? Então, os erros relacionados com o sistema sensorial, né, que vão estar relacionados com a percepção humana, então erros de percepção, omissão de fatos também, né, ainda também relacionado com o sistema agora relacionado com o sistema nervoso central, ó, então falhas de memória, erros de avaliação, né, fatos eventuais não considerados, erros na escolha de alternativas, o sistema motor, então aí falha na coordenação motora, movimentos errados nas mãos, né, tudo isso são exemplos de erros que podem acontecer e que tem, né, que são tipos de erros que têm fontes diferentes. Né? Ainda falando de tipos de erros, né, muitas condições elas podem acabar agravando erros no ambiente de trabalho, né? Dentre elas ali falta de treinamento, instruções erradas, fadiga, monotonia, estresse, má iluminação e assim por diante. Né? Por exemplo, erros ali de percepção podem estar muito relacionados com a fadiga da pessoa, né? Se ela está com alguma sonolência, se ela está fadigada por conta do tempo de serviço, ela pode acabar observando errado, interpretando errado uma determinada informação e isso pode acabar levando também a um erro. Né? Isso acontece. Né? Por exemplo, falando de erros humanos relacionados com máquinas, né? Vamos para uma coisa bem clássica da gente relacionar com isso. Né? A gente dirigindo, né? Um motorista, né? Muitos dos erros humanos, muitos dos acidentes são ocasionados por conta de erros humanos. Né? Vamos supor, o motorista está cansado, ele está com sono, então isso pode ocasionar esse erro humano. Né? Então aí seriam exemplos, né, de como algumas condições desse ambiente pode acabar influenciando acidentes. Né? Outro exemplo disso, né, é recentemente uma coisa que aconteceu, né, num supermercado. Eles estavam utilizando lá aquelas empilhadeiras para colocar, eram aqueles supermercados atacadistas, né? E eles estavam usando a empilhadeira para colocar os produtos nas partes mais altas. E a pessoa errou lá na hora de colocar isso e caiu um monte de prateleira, né? Levou à morte de algumas pessoas. Então isso, qual foi o erro? Esse foi um acidente que aconteceu, né? Mas quais erros poderiam estar relacionados com aquilo? Será que a pessoa que estava manuseando aquele equipamento, a empilhadeira, ela foi treinada da forma correta? Será que ela teve as instruções certas na hora de... Ela entendeu as instruções da forma correta na hora de manipular aquilo? Então, a correção ou a eliminação dessas condições pode contribuir, quer dizer, para a construção de uma barreira, né, à ocorrência desses erros. Você já servir como medidas para você evitar os erros. Né? Então, aqui, se a gente for pensar, né, ter treinamentos mais eficazes, também auxiliar, né, ter treinamentos que auxiliam na interpretação de manuais, por exemplo, é algo que já é uma medida que pode ajudar a evitar possíveis problemas, né, possíveis acidentes que possam ocorrer. E as análises dos erros, né, nem sempre é algo fácil de ser feita. Né? A análise do erro nem sempre é algo fácil de ser feita, nem sempre é fácil você identificar, caracterizar o erro. Né? Pode ser que muitas vezes isso, né, identificar e caracterizar, pode ser feito de uma forma mais subjetiva e erros que são vistos por alguns manuais, não são vistos por outros, dependem ali de critérios pessoais ou institucionais. Né? Tem empresa que tem suas próprias normativas que devem ser seguidas, outras já não têm essas normativas e assim por diante. Né? Mas deve ser feito ali um julgamento do erro, um julgamento ali daquele comportamento insatisfatório. Então, tanto pela própria pessoa que foi responsável pelo erro, mas também como por chefes, supervisores, inspetores de segurança e assim por diante. E tem que ser dado um enfoque analítico para analisar esse erro. Né? Então, o que estaria relacionado com esse enfoque analítico? Você não analisar somente o fato isolado, você tentar entender todas as circunstâncias que causaram aqueles desvios que poderiam influenciar. Por exemplo, você tentar entender ali que a estrutura organizacional não contribuiu para
que aquele acidente fosse evitado? Um exemplo disso, talvez bem geral aqui, mas baseado no documentário que eu vi esses dias, né, que falava dos acidentes que aconteceram com um acidente que aconteceu com um dos ônibus espaciais. E o que a gente percebe através daquela investigação do acidente que aconteceu no lançamento do ônibus espacial? Você via que toda a estrutura organizacional da NASA, ela não fez as correções necessárias no ônibus espacial, e ela não fez isso por quê? Porque a estrutura organizacional, ela meio que não permitia isso, não deu atenção àquele erro que estava acontecendo, não deu atenção aos diagnósticos dos engenheiros que avisaram. E por que isso aconteceu? Foi única e exclusivamente por causa de uma pessoa ali que fez aquilo errado? Não. Né? Existia toda uma estrutura organizacional por trás daquele erro que também tem que ser analisada. Né? Então, isso seria um exemplo aí para mostrar como os acidentes eles não podem ser analisados somente de uma forma isolada. Né? Eles têm que levar em consideração várias outras circunstâncias que puderam culminar naquilo, puderam levar aquilo. A prevenção de erros, né? Então vão existir diversas formas para prevenir esses erros, para você evitar esses erros. E a aplicação, por exemplo, de conhecimentos ergonômicos pode ser uma forma de você prevenir esses erros. Então, por exemplo, você ter ali, né, um aperfeiçoamento nas máquinas, nos mostradores, nos controles, no posto de trabalho da pessoa. Né? Então, ela está ali naquele posto de trabalho com a iluminação correta, com a postura correta. Isso pode contribuir para reduzir, por exemplo, problemas que levariam a acidentes, que levariam a erros, né? Por exemplo, aí, ó, máquinas devem ser construídas de modo que só funcionem quando todos os procedimentos de segurança tenham sido adotados. Então, isso seria um exemplo de você evitar um possível acidente. O que mais poderia prevenir esses erros? Então, a seleção, treinamento, supervisão adequados, tudo isso seria uma forma de contribuir para reduzir possíveis erros. Né? A tolerância ao erro. Né? Então, quando você faz uma comparação, por exemplo, entre trabalhadores novatos e experientes, observa-se que ambos cometem erros. Né? Mas a principal diferença é a seguinte, né? Os experientes, muitas vezes, eles têm uma percepção melhor daquela atividade, do que deve ser feito. Então, na maioria dos casos, os trabalhadores mais experientes, eles conseguem corrigir os erros mais rápido do que os novatos. Né? Então, também, né, ainda sobre isso, no projeto de sistemas, muitas vezes é necessário que os erros eles se tornem também mais facilmente detectáveis, facilmente corrigíveis, né, tanto para os trabalhadores mais experientes quanto para os mais novatos. E esse sistema, sendo dessa forma, né, tendo esses erros facilmente detectáveis e corrigíveis, ele se torna um sistema mais tolerante a erros. Né? Então, ao construir um determinado sistema, uma determinada máquina, tem que se levar em consideração isso, né? Tem que já criar esse sistema, né? O projetista já tem que criar considerando que certos erros, eles vão ser praticados pelas pessoas por conta de fatores diversos que podem acontecer. Então, ele já tem que estar naquele projeto. Isso é uma forma de você evitar possíveis acidentes. Né? Um exemplo disso, o acionamento ali 2 vezes de um mesmo botão de uma determinada máquina. Então, o projetista tem que levar em consideração que aquilo pode acontecer. E se aquilo acontecer, o acidente, o erro, né, ele tem que ser minimizado. Aquele sistema tem que ser tolerante ao erro. Então, isso estaria dentro dessa parte. Né? E falando agora das violações, né, que eu falei de erros até agora. E violações vão ser diferentes de erros. Né? As violações são aqueles procedimentos que se desviam deliberadamente das ações consideradas normais ou esperadas. Então, imagina o seguinte, o funcionário vai deixar de cumprir uma determinada norma, uma determinada regra, simplesmente porque sim, né? Porque ele acha que aquilo não é correto, digamos assim. Então, as violações, elas não são sem querer, né? Elas são deliberadas. Isso é uma coisa que diferencia o erro das violações, né? E as violações, podem ocorrer ali no contexto social envolvendo, né, fatores cognitivos, fatores motivacionais, então diversos fatores
podem acabar influenciando, né? Dentre esses fatores que podem influenciar e podem levar a violações, está, por exemplo, as tensões que podem existir entre trabalhadores e a organização. Então, vamos supor que a organização propõe normas de seguranças que os trabalhadores acreditam que sejam injustas, que sejam restritivas demais, e, por conta disso, acabam violando essas normativas. Né? E isso acontece, isso é bem comum de acontecer. Um exemplo bem claro aí, então, todo mundo já deve ter ouvido falar, né? As normas de segurança de uma organização recomendando determinados EPIs, mas os trabalhadores não fazendo uso desses EPIs por motivos diversos, né? Por exemplo, falando que são incômodos, que atrapalham a atividade. Então, isso a gente sabe que é algo que acontece, né? E essa distinção aí entre erros e violação é importante porque nem sempre as medidas preventivas para evitar o erro, elas são eficazes para o caso de violações, né? Já que violações são feitas deliberadamente, a pessoa faz aquilo simplesmente por ela achar, por ela não concordar com a normativa. Né? Pode ser que ela sabe qual é a norma, mas ela não quer fazer daquela forma. Né? Então isso é bem comum. Né? Vamos supor, ela faz de um jeito que ela quer porque adianta o trabalho dela. Então, as violações, os erros são diferentes por causa disso. Né? E quais são causas dessas violações? Né? Então, se analisar a natureza de violações é algo bem complexo, né, porque acaba que envolve e pode envolver, né, várias causas simultaneamente. Né, dentre as causas que podem explicar, está, por exemplo, motivações internas. Então, ali, ocasionadas por problemas pessoais de natureza psicológica, a pessoa ali tem necessidade de autoafirmação, rebeldia, ela quer demonstrar que a não conformidade a certas regras estabelecidas, né? Ela quer ser aquela pessoa que não segue regras, e isso é uma motivação que pode ser causa de violações. E também motivações externas, né? Então, pressões ali ambientais, pressões sociais, a urgência, por exemplo, para terminar uma tarefa e não ligar para determinadas normas que deveriam ser seguidas, a necessidade de ganhar dinheiro também, né? Se eu fizer isso aqui mais rápido, eu consigo produzir mais e assim ganhar mais. Então, se eu deixar de fazer isso, se eu deixar de fazer essa verificação, eu consigo agilizar meu trabalho. Então, isso seria uma motivação, pressões sociais e assim por diante. Né? Então, violações podem ser causadas aí por diversas causas, por diversas coisas, e então elas são difíceis de serem analisadas. E quais são os fatores relacionados aos acidentes? Então, existem diversos fatores relacionados aos acidentes. Né? O que seriam os acidentes em si? Então, aquelas situações emergenciais que são inesperadas, que fogem dos padrões normais, padrões esperados, que podem causar prejuízos ali, humanos, materiais, né? Podem estar relacionadas a erros humanos, a subsistemas de materiais, ambientais, causas naturais também podem acabar levando a acidentes. Né? Exemplos disso. Né? Eu falei anteriormente lá da questão do acidente com o ônibus espacial, né, que explodiu. Ele foi ocasionado ali tanto por erros humanos, que tinham a noção do que poderia acontecer e não tomaram as medidas, quanto por questões materiais, porque o erro que aconteceu era por conta de uma vedação que se fosse refeita, se ela tivesse ali a sua estrutura refeita, ela funcionaria corretamente. Ela não funcionou corretamente. Então, isso seria um exemplo de acidente que aconteceu por uma combinação de duas coisas. Acidentes causados por causas naturais. Né? A gente teve recentemente, completando aí, eu não sei, acho que foi 5 ou 10, acho que foi 10 anos do acidente de Fukushima, que está relacionado lá com a usina nuclear. E aquilo aconteceu por conta de quê? Por conta de um terremoto, um tsunami. Então, os acidentes podem estar relacionados, né, a vários fatores. E também contínuas evoluções e interações entre diversos fatores podem acabar gerando situações que resultem em acidentes. Né? E quais seriam alguns fatores que estão normalmente incluídos ali em estudos de acidentes? Né? Então, vão estar ali a estrutura organizacional. Né? Então, se acontecer um acidente, dentro das análises desse acidente, você fazer
né, uma análise também da estrutura organizacional, vai ser importante para você tentar entender o que aconteceu e por que aconteceu aquilo, né? O que pode ajudar a evitar acidentes relacionado com a estrutura organizacional. Então, um trabalho bem organizado, ele contribui para reduzir acidente, né? Se cada pessoa tem noção de qual é a tarefa dela, a responsabilidade dela, ela consegue trabalhar de uma forma melhor e consegue exercer a sua atividade de uma forma melhor, né? O que mais? A estrutura, a organização que favoreça a interação dos trabalhadores com os supervisores também contribui para reduzir acidentes, né? Se os supervisores ali entendem os apontamentos que o trabalhador está fazendo e toma providências, isso pode reduzir acidentes, né? E também a estrutura organizacional pode ser importante para ela promover palestras, discussões, apresentações de materiais ali que enfatizem a necessidade de comportamento de ambientes seguros de trabalho. Então, a organização ela pode ser um fator tanto positivo quanto negativo para evitar possíveis acidentes, né? Ela pode contribuir para que aquele acidente seja evitado, como também pode contribuir para que aquele acidente ele aconteça mesmo. Outro fator relacionado com os acidentes estaria no conteúdo da tarefa. Então, se existe ali uma incompatibilidade entre o trabalhador e a tarefa, isso pode ser uma causa de um acidente, né? Então, vamos supor que a exigência daquele trabalhador para que ele faça aquela tarefa, ela seja muito alta, ele está sendo exigido uma produtividade muito alta, e isso pode ser uma causa de acidente. Então, é necessário que exista essa compatibilidade, que sejam analisados ali os fatores humanos envolvidos com aquele trabalho, com aquela tarefa, para que as exigências da tarefa elas não ultrapassem o que o trabalhador pode fazer, né? E uma forma dinâmica de investigar um acidente é também pela análise do conjunto de fatores humanos envolvidos envolvidos nessa tarefa, né? Então, como assim? Você entender como aquela tarefa funciona, como aquela atividade funciona, você entende também quais são as necessidades. Então, necessidades metabólicas, necessidades ambientais, de controle de movimento, de percepção, de tomada de decisão. Você entendendo como aquela tarefa funciona, você também consegue elencar possíveis fatores que poderiam levar a um acidente. Então, entender da melhor forma a tarefa que é feita é uma das formas de evitar o acidente. E você também relacionar o trabalhador, você ter essa preocupação com as exigências necessárias para aquela tarefa e da capacidade do trabalhador, né, é algo que também pode reduzir os possíveis acidentes. Um exemplo disso, você pegar um trabalhador, pegar um funcionário e pôr ele para fazer uma atividade que ele não tem o treinamento correto, ou então que ele não tem uma capacidade ali cognitiva correta para ele exercer aquela função. E isso tudo pode ser algo que vai levar a um possível acidente, porque existe uma incompatibilidade entre o trabalhador e a tarefa, né? Você pegar, por exemplo, eu, que não sei nada de uma determinada área, e colocar eu para exercer aquela função, pode ser um exemplo aí de uma causa de um acidente, né? Eu não vou saber fazer aquilo, eu não vou ter nenhuma noção de como fazer e do que fazer, então eu posso levar a um acidente, né? Posso ter um erro que vai levar a um acidente. Outros fatores relacionados aos acidentes também, né, que são muito importantes, e nesse caso esse aqui é muito importante para a questão de você fazer as análises e evitar acidentes, são os chamados de incidentes críticos, né, que são aí as situações chamadas de quase acidentes que aconteceram efetivamente, mas foram evitadas a tempo, né? Então, os estudos desses incidentes, eles seriam importantes por quê? Porque aí você começa a entender mais detalhadamente o que está acontecendo, quais as causas daquele incidente, e você corrige preventivamente, né, antes que aquilo se torne um acidente efetivo. Então, fazendo a análise desses incidentes críticos, que pode ser que eles ocorram várias vezes, você consegue compilar uma quantidade maior de dados
do que se realmente tivesse acontecido um acidente, né? Já que não se perde coisas quando acontece o incidente. Então, por isso que esses análises desses incidentes são importantes para você entender o porquê que aquele acidente acabou acontecendo, né? Um exemplo disso, mais uma vez, falando do ônibus espacial que eu disse, né? Do acidente do ônibus espacial. O que que a cada lançamento, quando o ônibus espacial voltava, né, e quando tinha o lançamento, eles tinham vários dados que eram analisados. E em cada lançamento, eles observaram incidentes que ocorreram. Eles observaram que estava acontecendo um desgaste em determinada parte e que aquilo poderia levar a um acidente. Então, isso seria uma análise, um exemplo de análise de um incidente crítico. Se você tivesse tomado as medidas corretas, você tinha evitado um acidente. Então, isso seria um exemplo aí de fator relacionados aos acidentes, né, muito importantes para essas análises, para você poder evitar os acidentes. Outro fator relacionado aos acidentes seriam as características do trabalhador. Né? Essas aqui, elas são meio questionáveis, tá? Mas está relacionada aí com que alguns atributos do trabalhador ele pode contribuir para aumentar ou reduzir acidentes. Né? Ela é meio questionável quando ela leva em consideração as questões de personalidade. Né? Alguns modelos levam em algumas questões relacionadas com isso. Mas outras características do trabalhador podem sim ser podem acabar influenciando muito nisso, né? Então, a questão da habilidade motora, capacidade de tomar decisões, experiências anteriores também podem ajudar ali a evitar possíveis acidentes, né? Essas características do trabalhador são influenciadas por outros fatores, mas elas também podem contribuir para aumentar ou diminuir a possibilidade de acidente, né? Um exemplo disso, né? A relação entre característica do trabalhador e aumentar ou reduzir acidentes. Né? Vamos imaginar um motorista muito experiente e um motorista novato. Um motorista mais experiente, ele tem uma capacidade de tomar decisões melhores e tem até uma habilidade motora melhor para ele evitar um determinado acidente. Né? E isso acontece também em qualquer outro posto de trabalho que possa exigir, né, tanto a parte motora, mas também a parte cognitiva. Né? Você tomar a melhor decisão na hora correta, você pode acabar evitando um possível acidente. Né? Dentre os fatores que podem ter influências superadas aí, tá, por exemplo, né, máquinas inadequadas, um ambiente desfavorável, estresse, preocupações com a vida pessoal, né, mais características do trabalhador também é um fator que pode aumentar ou reduzir os acidentes. Ainda sobre esses fatores, tá também, por exemplo, a questão da sonolência e da fadiga, né? Essa é bem clara, né? Várias pesquisas mostram até que breves momentos de sonolência pode ser suficiente para provocar acidentes, né? E isso indica que o corpo está fadigado. Então, você tendo ali, por exemplo, uma carga horária muito grande, tendo um trabalho monótono, isso pode levar a uma sonolência, pode levar a uma fadiga que pode acabar levando a um acidente. Então, esse é um fator muito importante para reduzir ou aumentar esses acidentes. Outros são as características de máquinas, ferramentas, postos de trabalho. Então, tem que se ter um cuidado ali nas características operacionais, né? E elas têm que estar dentro dos limites de percepção. Então, as pessoas têm que conseguir entender e analisar o que tem que ser analisado ali da forma correta e tem que estar dentro também das exigências de movimentos musculares, exigências energéticas. Então, dentre os fatores importantes relacionados com isso, está, por exemplo, o projeto do posto de trabalho. Então, você ter um posto de trabalho bem organizado, que forneça uma postura adequada, que seja bem dimensionado, que seja limpo, que tenha uma boa iluminação, pode ser um exemplo ali de forma de evitar um possível acidente. Eu vou dar um exemplo relacionado com isso. Então, vamos supor que a gente está tratando aqui de um laboratório, de um hospital. Você ter um posto de trabalho ali, ter esse laboratório, ele bem organizado, bem limpo, você pode evitar com que algum trabalhador dessa área acabe se contaminando, por exemplo, com um risco biológico. Né? Então, isso seria um exemplo de fator relacionado ao acidente. E, por fim, o ambiente físico, né, que vai exercer ali uma grande influência sobre acidentes. Né? E quando a gente trata desse ambiente físico, está falando, por exemplo,
de ambientes muito quentes, sem ventilação, que tenha ruídos indesejáveis, que ofusque, né, visualmente esse trabalhador. Então, isso é uma fonte permanente de estresse. Né? E o estresse pode levar a decisões ruins, pode levar a questões cognitivas ali que façam com que o trabalhador tome essas decisões ruins, que vão levar a erros, que vão levar posteriormente a possíveis acidentes. Né? Então, esses são alguns fatores relacionados com os acidentes, né? Não necessariamente são os únicos. Né? E como vocês podem perceber, eles são bem diversos, né? E bem relacionados com várias partes diferentes. E vão existir, como eu disse anteriormente, diferentes teorias, diferentes modelos que vão tratar, né, vão tentar explicar, vão tentar procurar explicações para as causas dos acidentes. Né, e vão se concentrar em coisas diferentes. Né? Cada teoria, cada modelo se concentra em coisas diferentes. Né? Tem modelos ali que se concentram na parte humana do sistema, outros em fatores materiais, outros em fatores ambientais, organizacionais, alguns juntam, né, várias dessas partes. E iniciando aqui a falar sobre algumas teorias. Né? Como eu disse aqui, eu trouxe duas, no livro tem mais, mas eu trouxe só duas para exemplificar isso. Né? Então, tem, por exemplo, aí a chamada de teoria da capacidade do trabalhador, que tenta explicar os acidentes por conta de desequilíbrio entre a capacidade do trabalhador e a demanda de trabalho. Então, e ela acaba se baseando em três causas principais. Ó. O aumento de estresse, então os acidentes vão aumentar quando o nível de estresse sobe, o que reduz a capacidade do indivíduo de fazer aquela tarefa. Uma outra causa que ele se baseia é o aumento da distração. Né? Então, essa distração ela aumenta com o crescimento do risco e das preocupações do trabalhador, né? O que pode também acabar levando ali a esse desequilíbrio e à ocorrência do acidente. E a redução da vigilância, né? Que fala que os acidentes vão acontecer, vão aumentar por conta de trabalhos monótonos, pouco estimulantes, que tenham sobrecarga. Então, isso também denota esse desequilíbrio entre a capacidade do trabalhador e a demanda do trabalho. Então, para essa teoria, essas são as três principais causas relacionadas com possíveis acidentes. Né? Um outro exemplo de teoria que trata disso é essa teoria da homeostase do risco, né, que considera ali que cada pessoa ela tem um certo marco individual para o risco. E a forma mais eficiente de você reduzir os acidentes é você atuar sobre esse marco, procurando baixar o seu nível. Né? Como assim? Imagina o seguinte, um exemplo bem claro. Quando a pessoa se sente mais segura, no geral, ela está mais propensa a correr um risco. Então, vamos supor, se você está num carrinho ruim, que não tem airbag, que não tem cinto de segurança, que o vidro está caindo, a porta abre, no geral, você está ali dentro e você sabe que aquele carro é arriscado. Se você botar 120 nesse carro e sofrer um acidente, você sabe que vai dar ruim. Agora, se você está num carro que tem airbag, que tem freio ABS, que tem aqueles sensores que freiam sozinho, que tem tudo, você vai estar disposto a colocar 120 nesse carro sem nenhum problema, porque você está sentindo, né, o seu marco para o risco ele está muito alto. Então, essa teoria considera que cada pessoa tem esse marco individual. Quando ela se sente mais segura, esse marco ele vai subir. Então, para você evitar acidentes, as empresas têm que sempre procurar você reduzir esse marco, você reduzir essa abertura que a pessoa tem para ter aquele risco. Né? E como é que você faria isso? Por exemplo, ter uma instrução dos trabalhadores, então ter sempre palestras, ter sempre uma supervisão ali que vai explicar para eles a ligação entre o comportamento de risco e os acidentes, ter também ali, reforçar os comportamentos seguros, então você ter uma consequência agradável pela prática de atos seguros, então ter bonificações, ter premiações por conta do comportamento seguro e ter punições para atos inseguros, então ter consequências desagradáveis, né? Então isso seria uma forma de você atuar sobre esse marco, né? Você baixar esse marco de risco que a pessoa vai ter e você evitar possíveis acidentes, né? Essa teoria da homeostase do risco estaria relacionada com isso. E passando a falar sobre modelos, né, alguns modelos explicativos, né, eles foram evoluindo também ao longo do tempo, né, e são classificados em três categorias. Eu vou dar exemplo aqui de algumas dessas categorias, que são chamados de modelos sequenciais, né, os que criam uma relação direta entre causa e efeito.
então criam relação direta entre um acidente e os eventos relacionados com ele. Os modelos epistemológicos, que não constroem uma ligação linear entre causa e efeito. Então existe ali o acidente, mas ele pode estar ligado a várias outras coisas que não necessariamente estão ligadas entre si, certo? Os modelos epidemiológicos estariam relacionados a isso. E os modelos sistêmicos, né, que seriam aqueles que dizem que o acidente é resultado de decisões comportamentais que ocorrem em diversos níveis organizacionais, então, que estão ligados a várias partes diferentes da estrutura organizacional. Então, eu vou exemplificar esses aqui, né? O primeiro, ó, o chamado de dominó do acidente, que é um modelo sequencial. Esse dominó do acidente, ele foi desenvolvido pelo Heinrich, lá em 1959, e para ele, ó, existem 5 eventos encadeados linearmente que levariam a um acidente, né? Aí dominó. Né? Quais seriam esses eventos encadeadores, né? Ou encadeados? Então, estaria relacionado com ele ali a personalidade. Então, a personalidade do trabalhador, esse daqui é um bem questionável, né? Porque ele leva em consideração que as características de personalidade da pessoa podem influenciar na existência ou não de um determinado acidente. O que mais? Ele leva em consideração as falhas humanas, né, como um causador disso, os atos, no caso aqui, né, os atos inseguros, o evento causador, né, as condições inseguras que poderiam estar relacionadas, o acidente e a lesão. Né? E como é que você ia prevenir esse acidente? Né? Você removendo ali uma dessas pedras, você interromperia essa corrente e evitaria aquele acidente. Né? Então vamos supor que o acidente seja, eu falei de hospital, né, seja justamente o vazamento ali de um determinado risco biológico, um micro-organismo, que causou uma lesão, causou uma doença de uma determinada pessoa. Qual o possível ato inseguro relacionado com aquilo? Então, são feitos esses levantamentos. Quais os possíveis falhas humanas relacionadas com aquilo? A pessoa não era treinada corretamente, a pessoa ela entendeu as instruções da forma errada. Então, você tirando uma dessas peças, você evitaria isso. Então, isso serve, né, para você ter, né, criar medidas preventivas ali para poder evitar possíveis acidentes. Né? Um outro modelo explicativo aí seria o modelo das árvores de falhas, né, que também é um modelo sequencial. E o que ela faz, né? Ela traz ali de uma forma mais complexa, né, não necessariamente tão linear quanto o anterior, mas por meio de um diagrama, analisando um acidente que já ocorreu, né, tentando remover as causas para que eles não se repitam. Então, para construir isso, você parte de um acidente que aconteceu e a partir daí você organiza retroativamente as listas de falha que contribuíram para ocorrer esse acidente. Então, um exemplo aqui que o livro traz, eu acho que ela é interessante. Né? Então, aconteceu um acidente ali, ó, uma colisão com a parede. Então, uma empilhadeira, ela colidiu com a parede, né? Esse foi o acidente que ocorreu. Ele ocorreu voltando, né? Essa colisão aconteceu por conta de um desvio da rota, por conta da perda de controle. Quais os fatores que estavam relacionados com essa perda de controle dessa empilhadeira? Então, a empilhadeira apresentou tanto uma falha no freio, quanto houve uma inclinação da carga. Né? E também uma sobrecarga. Aquela empilhadeira ela não conseguia aguentar aquela carga. A falha do freio estaria relacionada com o uso da empilhadeira reserva, que não tinha um monitoramento, não tinha uma capacidade tão boa quanto a empilhadeira habitual, e a falha no freio também foi ocasionada por uma falha de manutenção. Então, não existia um cronograma relacionado com a manutenção das empilhadeiras reservas. A sobrecarga, né, foi observado porque a empilhadeira reserva não conseguia exercer a mesma função que a empilhadeira habitual. A inclinação da carga, né, foi por conta de uma manobra brusca, por conta de um obstáculo que estava na pista. Então, partiu de um acidente, que foi a colisão, e foi observando o que aconteceu até você chegar nos diversos problemas, né, que
nas diversas falhas que ocorreram e a partir daí, né, para evitar um novo acidente, você propõe medidas, né? Por exemplo, você cria um cronograma para que sempre seja feita a manutenção das empilhadeiras, mesmo as empilhadeiras reservas, né? Você toma um certo cuidado, né, com a supervisão para evitar sobrecargas nos maquinários, você cria formas ali de evitar possíveis obstáculos pelos locais onde se passam essas empilhadeiras. Então, isso seria uma forma de você, um modelo para você tentar, a partir de um acidente, descrever as diversas falhas e propor posteriormente, né, as possíveis medidas que poderiam ser tomadas. E o modelo epidemiológico, né, seria, por exemplo, esse chamado de queijo suíço, ó, que atribui os acidentes à interconexão entre vários fatores em diversos níveis da organização. Então, esse modelo epidemiológico, ele vai levar em consideração ali 3 blocos. Então, o primeiro bloco é o de falhas latentes, que está relacionado ali com o projeto organizacional, com as decisões gerenciais. Então, vamos supor, aconteceu um acidente tal, um acidente X. Vou voltar, então, falar do acidente do ônibus espacial. Aconteceu essa explosão. Qual que é, lá, se a gente for analisar uma falha latente do projeto organizacional? Então, observou que a estrutura, né, o maquinário, o ônibus espacial, o tanque de combustível precisava ser refeito porque ele tinha uma falha na estrutura dele e assim por diante. Né? O que mais estaria relacionado com esse bloco? As decisões gerenciais. Então, a gerência, né, os postos mais altos da organização foram avisados de tal falha, né, mas não tomaram as medidas necessárias. Então, isso estaria aqui dentro. Um bloco 2 que estaria relacionado com o local de trabalho. Então, descrevendo ali as condições de trabalho daqueles funcionários, né, se eles eram expostos a condições que não eram as adequadas, por exemplo, condições de temperatura, condições de horas de trabalho, condições relacionadas ali tanto com essa parte ambiental e também com equipamentos ruins ou postos de trabalho que não eram bem desenhados, e erros e violações, né? Então, analisar ali se alguém errou, se houve um erro humano, né? Se uma pessoa apertou um botão errado e foi aquilo que levou aquele acidente, ou se ela apertou aquele botão ou estava na posição errada, mesmo sabendo que ela estava na posição errada, né? Então, aí as violações. E um bloco 3, que seriam dos trabalhadores, né? Então, que vai acabar descrevendo ali, né, levando em consideração as condições pessoais que podem favorecer os erros ou violações. Então, o possível estresse que aquelas pessoas poderiam estar passando, fadiga, monotonia, falta de treinamento. Então, isso estaria dentro desse modelo. Também uma descrição ali de barreiras para você chegar nesse se existem, se existiam, propor para evitar próximos acidentes, para ter esse acidente. Né? Então, esse modelo epidemiológico, ele levaria em consideração esses diversos pontos aí. E falando um pouco agora sobre segurança nas organizações, também de uma forma mais geral, né, diferentes métodos são desenvolvidos ali para analisar os incidentes, os acidentes, para identificar as causas, propor medidas de segurança. Né? As organizações hoje em dia têm seus próprios grupos relacionados com segurança. Né? Então, as CIPAs, por exemplo, estão relacionadas com isso. E dentre a segurança nas organizações, né, algumas medidas propostas para isso, tá, por exemplo, a construção de barreiras seria um exemplo de medida para evitar acidentes, né? Então, a presença de anteparos para evitar erros ou evitar que falhas se propaguem. Pode ser barreira física, barreira funcional, barreiras sociais, culturais. Nesse quadro ele traz vários exemplos de barreira. Outras medidas ali, a identificação de pontos críticos, né, pontos perigosos que podem ser responsáveis por causar acidentes e medidas para você evitar esses pontos críticos. Né? Então, vamos supor, observa-se que numa determinada máquina, ela tem um ponto crítico em que a pessoa pode acabar colocando a mão ali, tendo a roupa presa, tendo o cabelo preso. E como é que você faz isso? Você toma alguma medida para você evitar com que exista esse contato, né? E também a questão de segurança na operação de máquinas. Né? Então,
modificar projetos, isolar proteções, utilização de EPIs, ferramentas especiais para você ter essa segurança na operação de máquinas. Então, tudo isso são exemplos, né, de algumas medidas que as organizações podem tomar para evitar possíveis acidentes. Né? Aqui eu falei só brevemente dessa parte, né, o foco acabou sendo nas outras. Né? Então, espero que essa parte teórica tenha ficado claro, né, e ela vai servir agora para a parte da atividade. No nosso próximo roteiro de atividade, o quarto roteiro de atividade aí, né, hoje do dia 30/3, que, mais uma vez, né, a ideia é você seguir ali utilizando a empresa desde o primeiro roteiro para que você consiga analisar diversos pontos dessa empresa, tá? E o que eu peço nesse roteiro de atividade aqui agora? Então, ele é relacionado com acidentes e com fatores e medidas relacionados com esses acidentes. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, né? Então, buscar 2 acidentes relacionados com o tipo de empresa escolhida. Então, vamos supor que eu falei do hospital aquela hora, né? Você escolheu um hospital e um dos acidentes, né? Pode ser essa questão mesmo de algum vazamento de micro-organismo, a contaminação de uma pessoa no laboratório ou outro tipo de coisa. Então, você buscar esse acidente pode ser na literatura, tá? E pode ser também a partir dos riscos observados, né? Vocês fizeram essa antecipação de riscos, né? Então, vamos supor, você observou na antecipação de riscos que um possível risco estava relacionado com a parte elétrica. Então, você pode supor, a partir desse risco, que um dos acidentes seria uma pessoa do trabalho sofrer um choque ali. Então, a partir desse acidente, né, você fazer essa descrição dele, apresentar o que é esse acidente, né, como ele funciona, o que aconteceu. Depois de você ter esse acidente, você descrever quais fatores podem estar relacionados a ele. Então, fatores ou as falhas. Né? Então, por exemplo, vou voltar aqui rapidinho. Vamos supor que a gente vai usar isso aqui de modelo. Né? Você definiu que o acidente vai ser algo relacionado com isso, com esse possível choque que a pessoa acabou sofrendo ali no ambiente de trabalho. Então, você buscar quais as falhas que estariam relacionadas com aquilo, para você elencar essas falhas e saber o que pode ter acontecido. Né? Voltando mais um pouco, vamos supor que ao analisar esse acidente, você viu que a estrutura organizacional não favoreceu. Você viu que aquela pessoa que estava trabalhando com aquilo, ela não tinha não tinha um treinamento adequado. Então, poderia ser isso. Então, você vê lá que a compatibilidade da tarefa estaria relacionado com isso também, né? A compatibilidade da tarefa com o trabalhador também não era algo. Ou então você vê lá que, voltando aqui, né? Que esse trabalhador estava sobre muito tempo de trabalho e estava sofrendo com uma sonolência, com fadiga, ou então que a máquina que ele estava usando, a ferramenta que ele estava usando, não era adequada. Então, você fazer essa descrição, né? Você pegar o acidente que você escolheu ali, né? Os dois, no caso, separados, e você tentar elencar esses fatores, né? Uma coisa interessante, se você buscar na literatura esses acidentes, pode ser que no próprio material que você encontrar, você já consiga achar ali fatores relacionados com ele, né? E você pode trazer isso para mim também, tá? Pode ser completamente baseado na literatura, não necessariamente você precisa supor todas essas partes, né? Mas também você pode fazer dessa forma. E a ideia é que você aponte medidas para evitar a ocorrência desses acidentes. Né? Então, baseado nos fatores que você analisou, nas falhas, nos erros humanos, você propôs medidas para evitar isso. Né? Vamos supor, a empresa tem que ser mais transparente na hora de fazer determinadas avaliações, ou então a empresa tem que fornecer equipamentos mais adequados para determinada atividade e assim por diante. Tá? Então, a ideia seria esses 3 pontos principais. Você pegar o acidente, descrever ele, você explicar o que pode estar relacionado com ele, o que pode ter causado, e você propor medidas para evitar aqueles acidentes. Tá? E o que eu espero? Que vocês me enviem até dia 6 para que eu possa corrigir e dar um feedback. Né? Mas o que acontece? Né? Essas atividades, a nossa disciplina, ela funciona mais como uma orientação. Né? Imagina que eu estou orientando vocês a produzir esse relatório. Então, vocês me enviarem essa atividade, conta mais para que eu possa corrigir e
saber se você está seguindo o caminho certo, se você entendeu a atividade, né? Porque a nota mesmo vai ser lá na AP1, lá na atividade avaliativa parcial 1, né? Em que vocês vão entregar tudo, tá? Só para não deixar para a última hora, lá na AP1, vocês vão meio que juntar tudo isso, né? Todos esses dados que vocês coletaram, para que vocês entreguem essa atividade pronta, como se fosse um relatório da disciplina, um relatório que vocês vão montando a cada dia, a cada aula, certo? E para lembrar também, semana que vem, dia 6/4, a gente tem uma live, né? Para quê? Para tirar dúvidas sobre as atividades e para eu falar um pouquinho sobre a API, AP1, né? Atividade Avaliativa Parcial 1, com vocês, né? Dependendo aí também, eu posso até passar uma parte da parte, tirar dúvidas ali, também da parte teórica que possa ter ficado, né? Fazer uma revisãozinha breve sobre as partes teóricas que eu já tratei com vocês, certo? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mandem mensagens, né, tanto na sala de interação, ou tanto nas mensagens do aula, como também pelo meu e-mail. Vocês conseguem acessar o meu e-mail, achar meu e-mail, mas ele é vinicius.sabino@ubra.br, tá? Me mandem por lá para eu conseguir ver esse trabalho, conseguir tirar dúvidas. E bons estudos!